Boa noite, Sueli, Mamed. Sejam aí todos bem-vindos em mais uma quinta-feira. Zé Jorge, que é mais que tá aí. Saudade de vocês. Dejaldete Gézele, acabei de lhe ver. Fabiane, que é mais? José, Márcia. Ai, que saudade de vocês. Belinha. Não é sempre que você fica falando os nomes, eu gosto. Que assim eu sinto vocês aqui, ó, pertinho de mim, aqui no meu coração. Ai, eu amo esses coraçãozinhos aí quando começam a subir aí. Saudade, Bela. Já já tá de volta. Já já. Quem é que tá mais aí? Me dê um oi aí, que eu adoro responder. Ivana, Márcia Cordeiro, que é mais? Marco, Marquinho, olha, vamos voltar. Eu quero você no Centro Fraterno, Marquinho, com a gente. Gabriela, Gabi Santana, quero vocês comigo aí. Nós vamos voltar. Preparem, porque tem muito trabalho nos aguardando. Graças a Deus, a situação aí está amenizando para que nós possamos voltar às nossas tarefas. Boa noite, Ivana. Quem é Ivana que está aí? Acho que é. Que a letra é tão miudinha que... Lázaro Gézele, boa noite, filho Júnior. Que bom que você está aqui. Quem é mais que está aí, meu Deus do céu? Lari daí também, deixa eu ver quem é mais. Tem nome que não dá para ver, porque Almeida, mas tá dando para ver. Bem, gente, Rosa Barroso, Rosinha, depois eu vou ligar para você, quero falar com você. Rapaz, saudade de todo mundo, né, Marco? Eu também tô morrendo de saudade de você. Prepare que tem muita coisa para você fazer, viu? Prepare-se. Nós vamos voltar com fé em Deus, voltar com tudo. Vamos marcar aí umas reuniões aí, que é Meirelles. Vamos marcar aí para a gente começar aí, já voltar com tudo. Nosso trabalho está sendo muito requisitado, trabalho de passe magnético. E a gente sem poder trabalhar, voltou e tivemos que parar, né? E aquela casa não pode ficar parada, porque nós sentimos muita falta, nós e as pessoas que precisam. Então a gente precisa ter fé e voltar. Ana Lídia, e voltar aí com muita fé, com equilíbrio. Gente, o recado da espiritualidade para nós é que não percamos a fé, que sejamos firmes, que não nos deixemos enregar pelas notícias ruins, não nos deixemos envenenar, digamos assim, por tudo que está aí. Não vamos replicar isso. Deixa que a mídia faça a sua parte, mas não vamos ficar replicando notícias negativas. Vamos orar para que essa guerra acabe. Já basta a Covid, que já foi uma situação que desequilibrou muitas pessoas, não é? E lançou um medo aí, que é um combustível terrível para o desequilíbrio. Então, vamos orar, vamos vibrar no bem e vamos mudar essa psicosfera com os nossos pensamentos. Não é só pensar, eu não quero isso, que a gente não atrai. A gente atrai o que pensa, que queira ou não queira. Então precisamos saber o que estamos a fazer com o nosso pensar. Precisamos pensar positivo, precisamos, para que isso aí passe, foi um aprendizado duro, ainda está sendo, está acontecendo aí com as vibrações, mas nós não estamos sozinhos. Nunca estivemos sozinhos. Temos a fé, que é uma força que existe em nós. Temos o pensamento, que ele pode modificar
a psicosfera que está aí. Então vamos sim seguir em frente. Eu não vejo a hora de voltar. A Cibele esteve aqui hoje, eu conversei com a Cibele. Viu, José? Para a gente arrumar nossa casinha, para deixar toda cheirosinha, para que a gente possa retornar em breve, breve mesmo. Vamos esperar aí mais. E na outra semana a gente vê se já vai dar para a gente já. E Oliveira, boa noite. Ó, gente, eu quero agradecer muito. Eu não vou nem citar nomes. Eu quero agradecer a todos que nos ajudaram. Olha, foram momentos muito difíceis para o Centro Fraternos de Caridade. Mas graças ao amor que todos os voluntários e até os que não são voluntários têm por aquela casa, nós conseguimos e estamos conseguindo vencer a situação. Não foi fácil, não está sendo. Minha gratidão a todos que nos ajudaram. Minha gratidão a todos que dão alimentos no momento que é difícil para todos, até para aqueles que doam. É difícil. Está tudo muito difícil. Mas nós não podemos perder a fé que existe em nós. Não podemos entender que um siga na frente do outro, porque somos todos irmãos de caminhada. Pagamos um preço muito alto quando assim o fazemos. Então vamos, tem uma psicosfera de paz, de amor, de desequilíbrio. Console-se com Jesus, grande mestre deste planeta, que não nos abandona nunca, que nos ama. E esse Jesus, que esse ser de luz, que faz tanto por nós, que esteve aqui numa época muito difícil, que ainda está sendo. Ele está sempre nos intuindo, ele nos deu a receita do bolo. E nós ainda não aprendemos há mais de 2000 anos. Amai-vos uns aos outros. Não entendemos ainda. A Covid veio nos unir. E a guerra está aí, tentando nos afastar uns dos outros. Somos todos irmãos. Vamos pensar nisso. Vamos mudar aí a psicosfera que está aí. Obrigada, Oliveira. Obrigado por nos ajudar. Continue doando alimentos. E não se preocupe. Oirá, eu doava um saco de arroz. E agora eu não estou podendo. Doe 1 quilo. 1 quilo de arroz. Mas eu doava um saco. Mas se você doar 1 quilo, vai matar a fome daquele que a tem. Então, o pouco com Deus é continuado e o muito sem Deus é nada. Pensemos nisso, vibremos na paz, vamos continuar nessa vibração, com fé em Deus. Logo, logo nós vamos voltar. Estamos ainda aguardando. O carnaval houve muitas festas. Então, essa semana que vem, eu ainda não sei se será presencial. Se for, eu acredito que não seja, mas se for, eu chegarei na internet do Centro Fraterno. Fica de olho. Vou fazer um vídeo, vou colocar lá, mas provavelmente essa semana ainda não vai ser, mas vamos ver o que é que mandam pra gente. Tá bom? Então é isso, Silvana. Boa noite. Então é isso, gente. Garrido já tá aí, gente? Tem uma pessoa aqui pedindo para entrar, deixa eu ver aí. E hoje o tema é um tema tão... Ele me colocou esse tema, eu disse, pronto, a hora de dizer adeus. E esse é um tema tão abrangente, né, que pega tantas coisas, não é só da hora do morrer, do desencarne, né, mas tem também outras horas que se precisa dizer adeus. Então vamos ver, deixa eu ver se o Garrido já está por aí. Deixa eu ver, ainda não, não está ainda, então vamos
continuar aqui a nossa conversa. Então, quem vê o professor Garrido por aí, me dá um toque aí, viu? Garrido, assim que você chegar, peça aí para entrar. Quem mais que está por aí? Não. Então, fique de olho aí, que ele falou comigo que ia atrasar um pouquinho. Então, é isso, meus irmãos. Então, o nosso breve retorno vai acontecer. Vai acontecer, nós estamos aí já pedindo a Deus que aconteça logo. Aí estava me perguntando se o trabalho da quarta-feira de passe magnético, nós também íamos colocar. Vamos sim, viu? Vamos sim. E eu vou conversar aí com o Júnior, vou conversar com o Bruno para ver se a gente ainda faz um curso de passe magnético ainda esse ano. Ou esse ano ou início do outro. Depois eu vou conversar aí com os universitários. Roberta Gesele, boa noite. Seja bem-vinda, filhota. Então eu ainda vou conversar aí com o Júnior, com o Bruno, para ver o que é que eles me respondem. Tá bom? Que é mais aí, tô aqui conversando com vocês enquanto o Garrido não chega. Olha, gente, quem vê Garrido aí me deu um toque, viu? Boa noite, Roberto. E é isso. E aí nós vamos levando aí nessa calma, equilíbrio, porque a gente não pode perder o equilíbrio, não, viu, gente? Com toda essa agonia aí, mas a gente precisa ter calma. Precisamos muito do passe, sim. Tá fazendo, vocês não sabem como as pessoas, meu zap é lotado. Já começou. O número de pessoas estão precisando daquele trabalho. Infelizmente, eu tentei voltar em janeiro, as taxas subiram a níveis muito altos, eu não consegui voltar, voltei, mas tive que fechar, entrei com as palestras doutrinárias, mas eu não consegui ficar, porque a Ômicron estava alta demais. Graças a Deus, lá no centro ninguém pegou Covid. Eu peguei Covid depois, mas não foi no centro, foi por aqui. Então a gente precisa realmente de um equilíbrio muito bom e ter cuidado. Se vacinar, eu tomei as 3 vacinas, tomei o reforço. Se vacinem. Sou convidada de Fabiane. Opa, seja bem-vinda. Vá nos conhecer lá no Centro Fraterno. Jussara, o nome dela não é Jussara, é Jaciara. Quem é mais aí? Cássia Freitas. Então é isso. Então, eu tenho certeza que dessa vez agora nós vamos voltar de vez. Vamos voltar, vamos fazer nossos trabalhos, vamos voltar com a mediúnica. Os mentores, eles falam que a mediúnica ela não parou, ela continuou. Fechado o centro, mas a espiritualidade continua a trabalhar com aqueles espíritos que necessitava. Oi, Garrido, agora que eu vi você, peça aí para entrar, meu irmão, que eu vou já te chamar. Certo? Então, é isso. E a gente vai... Garrido, peça para entrar aí, para participar aí, que esse meu computador, esse meu celular, eu não vejo, só na hora que você pede para participar. Então é isso. E nós vamos sim voltar e voltar com tudo. Com a mediúnica, com tudo. Agora, os cuidados, eles continuarão sendo ainda local fechado com as máscaras, não é? Quem quiser deixar de usar, deixe. Eu não vou deixar de usar a minha ainda. Mas local mais aberto, eu acho que não vai ter nenhum problema. Vamos para frente, vamos ver o que é que Deus manda para a gente. Se já está na hora de tirar máscara, se não está, a Covid é que vai dizer. Nós vamos ser fortes, porque tudo passa, e isso também vai passar, já está passando. Isso aqui. Ele já vai entrar aqui conosco. Deixa eu fechar aqui esse... E aí? Boa noite. Tudo bom? Tudo em paz. Graças a Deus. Como vai? Tudo tranquilo, Garrido. Me atrasei, menina.
meu consultório lotou de um jeito que eu só consegui sair perto de 8, aquela hora que eu te falei. Eu estava falando E sobre. como é na Pituba, né? Eu demorei o trânsito e tal, mas felizmente cheguei aqui agora. Eu estava falando sobre isso. Como as pessoas estão precisando, não é, Garrido? De Um psicólogos, sequelada, né? sequelados, e não é só fisicamente, psicologicamente, também Psicologicamente, né? energeticamente. As pessoas entram nesse circuito de negatividade e se desequilibram. Então, eu estava falando sobre isso. É, Mas, e a parte espiritual também, né? sim. E lá no centro nós temos aquele trabalho de passe magnético. São 10 macas, muito requisitados. E vamos sim voltar com tudo. Acabei de falar aqui agora. Essa semana vamos fazer uma Eu reunião com vi. o pessoal e a gente vai voltar. Meu amigo Garrido, é um prazer E aí? imensurável estar com você. Esse ano o Centro Fraterno completa 20 anos. Que beleza, né? Com pandemia, E eu digo que eu, como um veterano do Centro Fraterno, quero que você me escale rapidamente para uma presencial. sim, sim, sim. Com É certeza. a saudade E da nossa você da sabe, energia, né? é isso, você sabe a energia que aquela casa tem, né? Energia poderosa e que nos envolve a todos com grande alegria. E a gente vai voltar, com fé em Deus, já já está lá voltando com tudo. E esses 20 anos que nós tínhamos, há 2 anos estávamos tentando programar um seminário grande, não foi possível, mas reunir as pessoas, aqueles que estão conosco desde o início, né? Vamos fazer sim a nossa festa, colocando a nossa palavra, convidando as palavras igual a você, a pessoas igual a você, que tem a facilidade de passar a palavra consoladora para os irmãos. Eu acho que essa aí é a grande festa dos 20 anos do Centro Fraterno de Caridade, não é verdade? E, Eu lembro a primeira vez que eu fui, eu sempre tenho que relembrar, que a frente do centro era pro lado de lá, né? Se a gente estivesse lá, eu estaria mostrando. E o lado de cá, onde você atua hoje, era a cozinha. E conheci, tive a honra de conhecer seu marido, ser recebido por ele. isso, E pude acompanhar esse crescimento ano a ano, né? Então, isso que é importante. Como a espiritualidade atuou bem, né, para fazer aqui. E você vê que a pandemia vem e você continua firme no seu propósito, né? eu tive que me reinventar, colocar a cara na tela, que eu não sabia nem para onde ia, não é? E sempre pedindo aí desculpa pelas gafes, porque eu não sabia falar internet, mas foi necessário, não por mim, pela pessoa de Iracema, mas pela casa, que ajuda tantos. Porque nós passamos, mas a instituição fica, não é, Gaíta? Então, graças a Deus, as pessoas se juntaram, os voluntários todos, e o jeito que teve foi ficar nas lives. E assim estamos. E eu estava falando, antes de você chegar, o tema que você propôs, que é um tema muito amplo, a hora de dizer adeus. É uma hora tão particular para cada um, porque cada um assume isso a depender da situação, de uma forma tão diferente, não é? E são tantas formas de dizer adeus, que a hora quando chega, separação, às vezes você vai sair de um país, às vezes você tem um ente querido que desencarna, então essa hora é muito importante. Agora é com você, irmão Garrido, professor Garrido. Agora a palavra é sua. Ó, não, e eu gostei desse tema, você concordou, gostou também, porque eu fiz uma palestra na terça-feira, agora, uma live, eu também fui com você, eu não gostava de live, eu sempre gosto mais do presencial, até hoje eu gosto, eu acho que nada substitui o calor humano, mas eu Com achei que essa certeza. solução, o bom inimigo do ótimo, e foi maravilhosa em todos os sentidos, né? E muito útil. Ai da gente se pegar sua pandemia sem ter pelo menos essa válvula de escape, Com certeza. não é isso? Então eu fiz muitas lives, faço até hoje, e tem a vantagem, elas ficam gravadas no meu Instagram, é material de estudo, são lives terapia,
material de terapia desse divã coletivo, né, que eu criei, além dos pacientes de consultório, tem esse divã coletivo, e fiz várias lives. E a última que eu fiz foi sobre o abandono, foi na terça-feira. Olha como tem a ver com esse tema de hoje. E que eu falei que são três, eu falei de três formas de abandono. Eu falei do abandono involuntário, que é aquele adeus que você nem queria dar e nem queria receber. Não é isso? Então, hoje eu atendo, você passou por isso, sabe bem. Eu atendo na minha banca de pacientes, eu tenho 4 viúvas. E elas me falam isso. Elas me falam que elas não queriam passar por esse adeus. Mas os desígnios de Deus, a gente só vai entender depois direitinho. Quem tem a espiritualidade, eu acho que nesse momento ajuda bastante. Muito. Ai da gente que não tem essa fé, essa espiritualidade, porque aí a escuridão é maior, né? O entendimento é mais complicado. Mas claro que em algum momento talvez a gente entenda melhor as coisas, né? Em outro momento. E esse adeus involuntário que as pessoas em algum momento passam, ou pela mãe, ou pelo pai. Eu perdi meu pai, né? Perdi a pessoa que eu mais gostei na vida, que foi minha avó, Ana. Foi muito duro esse adeus, né? Mas são adeus involuntários. E aí tem os adeus voluntários, que a gente escolhe dar aquele adeus. Às vezes tem que colocar o coração do lado e dar aquele adeus. E eu falei que o abandono mais triste que tem não é nem o voluntário nem o involuntário, é quando a gente se abandona. Quando a gente desiste da gente, quando a gente dá adeus pra gente, sabe? Aí é o mais triste, a mais triste forma de abandono. Porque os outros a gente não entende. Eu até falei um pouco isso. Uma falou que, falando das minhas viúvas, né? Uma falou que o marido deu um beijinho na testa dela e disse: Eu vou ali na praia dar um mergulho e volto. E não voltou. Infartou na praia. A outra saiu para trabalhar, desceu, ligaram da casa, sobe que ele está passando mal também. Coisas assim rápidas, né? E imprevisíveis. E a gente nunca está preparado, porque na realidade a nossa cultura ocidental é uma cultura que é mais voltada para o reter do que abrir mão, do acumular. A gente é muito mais treinado no deixar vir do que deixar ir. Você sabe disso, quantas pessoas têm essa dificuldade de aceitação mesmo, né? É verdade. De aceitar deixar ir, que é tão duro, tão difícil. E muitas vezes compromete até o resto da existência, porque fica preso naquele ponto, não dá um adeus, não fecha um ciclo. E outros ciclos não jamais poderão ser abertos. Entende? Então, pessoas que vão juntando amores aos pedaços. Lembram daquela doceria que tem em São Paulo e abriu aqui no shopping? Que eu gosto do título, Amores aos Pedaços. Então, eu tenho pacientes, conto milagre no Dia do Santo, que tem 4, 5 amantes. Eu digo, mas por que tu tem tanta amante? Porque eu não consigo dar a Deus. Aí eu vou, arranjo, depois não me interesso, mas não dou a Deus, aí arranjo uma outra, e eu fico assim com essa dificuldade de deixar ir. Você sabe como é complicado a gente não saber deixar ir aquilo que a gente muitas vezes não quer nem entende. Você está entendendo muito essa conversa, não só como um grande líder espiritual que é, mas como ter vivido também isso, né? Essa coisa esse adeus que é tão difícil e que a gente não está nunca preparado, né, para isso. E aí eu linko muito esse assunto com uma palavrinha que eu fiz a pílula, que é a pílula da saudade. Porque a dificuldade do adeus, ele vai trazer essa saudade.
E nessa pílula que eu escrevi, da saudade, está no livro das pílulas, eu falei que saudade é um pedágio por algo bom que aconteceu. Porque a gente só sente saudade daquilo que foi significativo e que foi bom. Senão a gente vai sentir o quê? Alívio. Ou a gente sente saudade ou sente alívio. O alívio é aquele adeus bom. Ai, que delícia que teve esse adeus. E saudade é uma moça, diz que um casal que eu atendi, eles se separaram assim. Chegou de uma viagem, passou 10 dias fora, e ele perguntou à mulher: Você sentiu minha falta? Ela disse: Não. Você sentiu saudade? Ela disse: Eu senti alívio. E você também não. Aí um sai por uma porta, um sai pelo outro. Não teve nem briga de. Porque a gente, às vezes. E eu acho que é muito triste a pessoa que é até um paradoxo, entendeu, amiga? A gente deixar no mundo, não deixar saudade, deixar ali. Por outro lado, quando a gente deixa saudade, qual é o pedágio? É como se fosse assim, eu fui passar um final de semana em Praia do Forte, maravilha, espetacular, e na volta tem aquele maldito, aquele pedágio, eu tenho que pagar o pedágio, né? E aí o pedágio foi por uma coisa boa que aconteceu. Também não vale desejar não ter uma coisa boa para não sentir saudade. Então, eu tenho um amigo que é muito triste a história dele. Já tentei levar ele até lá no centro, ele nunca topou. Porque ele é muito solitário, ele, enfim, fez uma escolha de alargar o deserto, é uma pessoa muito difícil. E ele hoje convive com 4, 5 empregados em casa, ele é muito rico, um amigo muito rico. E ele vive azucrinando esses empregados em casa. E aí, um dia, ele disse aos empregados assim: Vou viajar, vou passar um mês na Europa. E aí, quando ele saiu, ele deu a notícia e saiu. Quando ele saiu, que precisou esquecer o negócio que voltou, os empregados estavam em festa, dando murro em parede, vibrando: Uhul! Que delícia! Aí ele ficou péssimo, porque é muito ruim você deixar ali, sabe? Então, eu tenho impressão que as pessoas que morreram, eles não gostam. Você pode dizer mais do que eu, você entende 10.000 vezes mais do que eu, mas ela não gosta de ver as pessoas sofrendo. Uma visão espiritualista, espírita até, não é verdade? Verdade. Não quer ver o outro sofrendo. Por outro lado, As pe- se não tiver isso, ele vai sentir que também ele não marcou positivamente as pessoas. Está entendendo? O que é que você acha disso? o que ocorre, na verdade, é quando a gente fala assim de morte, que é um assunto muito difícil, né? As pessoas não gostam nem sequer de falar. Porém, inexoravelmente, de alguma forma, os nossos entes queridos, em algum momento, acho que todo mundo que está assistindo aí já passou por alguma situação dessas, não é verdade? E o que ocorre, nós, por uma visão espiritual, como você está falando, nós acreditamos na vida após a morte. Isso, Então, perfeito. essa vida após a morte, o que fica é um corpo físico. Mas a espiritualidade, por exemplo, Iracema, quando desencarnar, ela não vai ser assim a assessora de Jesus, porque eu não sou. Entendeu? Eu não vou ficar tocando harpa no céu, porque nem harpa eu sei tocar. Eu serei Iracema. Então, o que vai me alegrar, eu sei que vai haver muitas coisas que eu deveria ter feito e que eu não consegui concluir. Porque é muito difícil vivenciar uma experiência terrena, e nós sabemos disso. Porém, os laços de amizade, de amor, de fraternidade, de carinho que nós fazemos aqui enquanto existimos são muito fortes. E esse nós levamos conosco. E também os de ódio também, infelizmente. Tem espíritos que pedem até encarnações para se vingar de alguém que aqui, infelizmente, né? Que fez algo mal para ele aqui. Então, perde muito tempo na espiritualidade, que já poderia, inclusive, até desencarnar. Mas quanto aos que ficam, a saudade, ela se dá dos dois lados.
Interessante. Dos dois lados. Quem vai, a não ser um caso de suicídio, que é um caso, né, de escolha ou desequilíbrio, quem vai, ele não foi porque quis, né? Nosso corpo, ele é perfeito, mas ele é frágil. Ele é frágil. Então, em algum momento, esse corpo ele vai se deteriorar, os órgãos vão ter problemas e às vezes a gente não consegue segurar. Às vezes chegou a um determinado tempo, aquele espírito vai precisar retornar. É uma lei que nós não temos conhecimento de como ela se processa, mas respeitamos, não é? Porque não há outra maneira de lidar com ela, com a força maior do Pai Criador da vida, que nos dá e retira no momento certo. Aquela coisa assim, quando eu ficar velhinho e morrer, não existe. Aliás, nós vemos até morrem muito mais jovens, não é verdade? Chegar no momento, bater o carimbo, irmão, a gente vai passar. Inexoravelmente nós vamos Né? embora. O ideal é que a gente procure fazer o nosso melhor, para deixar essa Isso. saudade gostosa. E também nós sentimos essa saudade. É isso. Agora é com você. Não, que lindo isso que você falou. Porque assim, eu acho que, primeiro, alguém colocou aqui, tanta gente legal, viu? Tô matando saudade aqui da turma do centro, minhas amigas Jane e Marcelinha, querida Flene de Portugal, até em Ai, Portugal que bom. tem audiência hoje. Uhum. Estamos estourada aqui. Mas assim, primeiro eu acho assim, que ela falou assim, pior para quem fica, pior para quem fica é pior. Não sabemos, né? Porque a gente não está do outro lado, não sabe o tamanho da dor também, dos vínculos, dos Com laços, né? certeza. Não Mas, tenha mas, dúvida. mas assim, talvez seja tão ruim quanto. Eu acho que o que eu tenho procurado falar muito em consultório, trabalhando muito questão de luta e tal, é o seguinte: a gente deve ter essa visão. Aí eu acho que é inteligente, porque o adeus traz o quê? Por que que tem adeus? Porque, principalmente esse adeus involuntário, porque todas as coisas e pessoas são finitas. Exatamente. Nós somos Correto. finitos. Nós não somos infinitos. A gente tem prazo de validade. Então não sabe, graças Isso. a Deus que eu não queria saber. Dona Flor, minha mãe, que você conhece e Sim, gosta, sim. esse ano é o centenário dela, 100 anos. Maravilha. Isso é. Lúcida, é, fisicamente disposta, corre para lá, corre para cá, lúcida, quer namorar, quer beijar na boca, quer curtir a vida, não aceitando essa coisa de que os velhos hoje são impostos, que tem que morrer para a vida para depois morrer, antecipar. A sociedade ela é muito cruel e muito Muito. preconceituosa, né, com as pessoas mais velhas. E Dona Flor sempre, não, não vou entrar nessa, não. A vida só acaba quando termina. Certíssimo. Olha, tem alguém de Fortaleza aí falando com você. Dizendo, eu também de Que Fortaleza. bom, é lindo isso. Que mal, o Brasil todo aqui, do mundo, né? E aí, olha, veja bem, a vida é finita. Isso é uma coisa que todos nós, seres humanos, temos o conhecimento intelectual. E ninguém é idiota de não saber isso. Até um jovem, uma criança sabe. Mas a gente não introjeta, porque a gente não quer ter acesso a essa verdade. E a gente, com uma vida, aí vem Einstein, nós somos um sistema de ilusão, a gente adora iludir, ser iludido, e aí eu fico achando que não, que temos todo o tempo do mundo. E a vida, ele disse, a vida é um sopro. Então, o que é que acontece, irmã? Que tem a ver com uma coisa muito bonita que você falou no final aí da sua fala. A gente deve ter acesso a essa informação, que a vida é finita. Conversava agora com um paciente sobre isso. Não para deprimir, não para ficar para baixo, não para ficar ansioso e triste por antecipação, que alguém que eu gosto vai morrer um dia. E não é isso. A gente tem que ficar para aproveitar, enquanto é tempo de aproveitar. Isso. Entende? Então eu recebi, eu contei isso já em várias lives,
uma moça que entrou na minha sala, irmã, e disse assim: eu sou muito rica. E quando ela é uma paciente nova que vai pela primeira vez e que entra falando isso, alguém, pô, é exibida, sim, você é muito rica, graças a Deus. Mas aí ela deu sentido porque ela falou, que ela disse assim, mas eu não estou falando para me exibir. Eu estou querendo dizer que minha problemática é essa, porque eu daria todo o meu dinheiro para passar uma tarde com meu pai e minha mãe, e eles morreram. E eu tive muitas tardes e não passei. Porque sempre aquela sensação de que depois eu vou. Sabe aquele negócio que depois eu vou? Esse adeus está longe, porque a gente se ilude, a gente, não, aí eu vejo quem tem parente interior, vai lá ver sua mãe, não, no outro final de semana, no outro feriadão eu vou, porque aqui tem um show, aqui tem não sei o quê, nada contra, entende, gente? Não é uma coisa de julgar ninguém, é de abrir os olhos de alguém e dizer, olha, pode ser que não dê tempo. Então, a gente tem que usar bem o tempo, a gente tem que aproveitar e não ficar com essa ilusão que a vida é para sempre, que esse adeus, essa hora de dizer adeus, entende, irmão? Mais cedo ou mais tarde, ninguém vai escapar dessa hora de dizer adeus. Então, que a gente esteja com a nossa saudade, com a nossa tristeza, com a nossa consciência tranquila, de que a gente curtiu aquela pessoa o quanto deu, o quanto pôde, entende? É. Então, eu acho que a gente tem que agradecer, aproveitar, viver mais no presente. A gente vive hoje, se você chegar no consultório de terapia, as pessoas estão muito focadas. Ou é gente que está arrependida, ou é gente que está com o que Freud chamou fantasia catastrófica de futuro, já sofrendo lá longe, e pouca gente vivendo esse presentismo, essa coisa de você estar presente, aproveitando. E tem um ditado japonês que é muito rico, muito engraçado. Eu até tenho usado em palestras, eu conto lá. Quem sabe japonês, aí ninguém sabe, né? Nem eu sei, mas eu já aprendi, eu falo lá. Que o ditado é o seguinte: olha que riqueza que o japonês, simples, com muita simplicidade e poder de redução. O japonês é um grande reducionista, né? Conseguiu trazer uma filosofia por trás de uma frase. Que a simples frase poderosa é assim: hoje é hoje, amanhã é amanhã. Olha que lindo isso, né? Hoje é hoje, amanhã é amanhã. Então a gente tem sabe, tá aproveitando mais, vivendo mais o presente, porque a gente de fato não sabe. Eu conheço casais e trabalho muito com casais, meu maior banco é casal, casais que ficam 2 meses brigados, que depois esquecem porque estavam brigados. E aí eu falo assim, e se você fez as pazes 2 meses depois, fez as pazes, no dia seguinte morreu, pronto, perdeu os 2 últimos meses jogado no lixo. Tem ou não tem isso? O povo aqui está dizendo que é verdade, tá vendo? O povo, a sabedoria popular está dizendo, está porradão, entendeu? Então, é isso que eu acho que a gente tem que usar, essa consciência, e se preparar, porque vai sofrer, vai doer, e que não tem como escapar. Essa hora de dizer adeus, principalmente o involuntário. O voluntário é quando a gente, por exemplo, tem pessoas que a gente tem que dizer adeus. São pessoas tóxicas, tem amores que a gente tem que gostar de longe. É por isso que o alto amor tem que estar sempre na frente do amor pelo outro. Isso vai proteger de relacionamentos abusivos. Então a gente tem que. Aquela frase de nosso irmão, que esse eu tenho uma saudade diária, nosso irmão Saja, que adorava ir comigo lá no centro da gente, e ele dizia assim para mim, aquela frase que ele disse várias vezes aí no centro de palestra, disse na cultura, que era assim: por que eu não consigo me desapegar do que me faz sofrer? E as pessoas às vezes se apegam, ficam recebendo migalhas de comisseração, ficam ali recebendo aquele pouquinho, quando tem uma vida de possibilidade. Então, esse tipo de coisa, de pessoa,
a gente tem que aprender a dizer adeus, sabe? Não jogar praga, não fazer nada disso, deixa aí, Deixe porque ir. coisa boa vai vir. E Exatamente. um outro, um outro dizer adeus, para fechar esse bloco, é a gente, muitas vezes, tem pessoas que separam e não separam, tem pessoas que não entendem que muitas vezes alguém morreu e que é preciso deixar essa pessoa aí. E, e olha, um dia eu vou entender os desígnios de Deus, mas eu preciso honrar essa pessoa. Eu atendi, eu acho que foi um dos casos mais lindos que eu atendi. Eu fiz uma palestra para aquele colégio integral que tinha ali na Pituba, que eram alunos do segundo ano, e eles podiam levar uma pessoa. E uma menina levou a avó. Ah, E eu que sou apaixonado por vó, né? Então tive acesso a essa história. Aí depois ela mandou um zap dizendo o seguinte: a história da avó foi o seguinte: a avó ia fazer 50 anos com o avô. Bodas de ouro, não é isso? 50, Bodas acho de que ouro. sim. 50 anos. E aí eles eram aposentados e moravam de uma casinha na ilha de Tapari. E aí eles estavam no ferryboat para ir para a ilha, porque estavam arrumando a festa lá na casa, né? Vai ter uma festa lá na casa dos 50 anos. E ele infartou dentro do ferryboat e morreu. Então ela ficou muito mal e a neta levou ela para esse programa. Já tinha uns 3, 4 meses que isso tinha acontecido. E ela disse: olha, eu comecei lá a fazer umas palhaçadas lá na palestra que eu não lembro. E ela disse: olha, minha avó riu. E tinha 4 meses que minha avó não riu. Então você é o terapeuta ideal para atender minha avó. Só que eu vou pagar com minha mesada. Olha que história linda, né? Eu vou pagar com minha mesada, faço o preço camarada, porque eu quero dar esse presente à minha avó, que ela não está com grana. Aí eu atendo a avó, muitas vezes a gente chorou junto, muitas vezes enfim, era uma dor muito grande. Não tenho dúvida. Esse adeus foi complicado. De uma forma E extremamente duas coisas inesperada, né? Inesperada, com certeza. inesperadas. E nas portas de uma grande celebração, né? Mas duas coisas me marcaram muito nessa história, duas coisas que eu acho que eu nunca falei, assim, que foram inspirações divinas, né? Uma foi eu fazer uma pergunta a ela, que é na sua área, que eu perguntei assim: se fosse invertido, se fosse você que tivesse infartado no ferryboat e ele ficado do outro lado, que mensagem você mandava para ele? Entendeu? Ela disse: a última coisa que eu queria era ver ele sofrendo. Pronto, você já respondeu a pergunta, que é preciso seguir em frente. E mulher tem muito isso, né? Bota a dor no bolso e segue em frente. Você viveu isso muitas vezes. E a outra foi a oração de São Francisco. Que a oração de São Francisco é aquele trechinho que fala: me dê força para lutar com aquilo que eu posso enfrentar, me dê poder de conformação. Às vezes é o que tem, é o que temos para hoje. Poder de conformidade, né? De aceitação para aquilo que eu não posso mudar e sabedoria para distinguir um do outro. Então, eu acho que a morte cai nesse segundo. Com certeza. A gente, né? Eu sei que hoje ela ficou minha amiga, eu vou lá tomar café com ela. Já tem algum tempo, eu já posso perguntar: tá paquerando? Ela dá risada. Mas você veja como é difícil esse adeus e como a gente realmente tem que ter todo um suporte, viu? Porque é porradão. Você não acha, não? Acho. Eu acho sim, e é difícil, mesmo a gente sabendo, né, que a morte não ceifa a vida do espírito, que nós continuamos a seguir, mas dói muito.
Dói muito o desapego físico. Na verdade é essa. Entendeu, Gaída? Você sabe até que a pessoa pode estar em algum lugar, mas aquele desapego físico é aquilo ali, não vou ver mais aqui. E dói mais para aquelas pessoas que não acreditam em nada. Porque o vazio é terrível. O vazio é terrível, morreu, acabou. É terrível. A grande maioria dessas pessoas vão parar no profissional, né? Porque o morreu, acabou, quer dizer, quando eu morrer também acabou. Ou eu vou fazer logo tudo agora, porque meu companheiro, meu amigo, meu filho foi. Eu não admito que um filho morra antes da mãe. Quem foi que falou isso? Não é? Tantos filhos partem antes, né? E, enfim, cada um no seu momento. E eu, lá no centro, chego algumas pessoas lá e falam, eu vim aqui, mas eu não acredito em nada. Eu digo, mas seja bem-vindo, seja bem-vindo, mesmo assim, né? Seja bem-vindo, mesmo assim. Eu vim aqui porque alguém me chamou. E no final, pois, adorei a palestra, que energia boa. E normalmente coincide a palestra com o tema. Assim como as pessoas que estão nessa live agora não estão por acaso. Esse tema tão bem abordado por você, né? Então, arrematado aí por mim aí, falando da espiritualidade. Então, em verdade, a gente precisa entender que nós não somos dono de ninguém ou de nada. Tudo nos está por empréstimo. Aquele meu filho, ele não é meu. Em algum momento ele pode retornar ao mundo espiritual e eu não vou poder fazer nada. Porque se eu for milionário e eu puder colocar ele no melhor hospital e chegar o momento dele desencarnar, ele vai desencarnar. Ele vai desencarnar. A Covid está aí. A Covid veio mostrar que não adianta você ser rico, não adianta você ser chinês, russo, japonês. Se chegar a hora de você retornar, você vai retornar. Não tenha dúvida. Tantos nós vimos aqui pessoas de posses em hospitais excelentes que retornaram. E eu conheço algumas pessoas que estavam... Foram para São Paulo. E eu conheço pessoas outras que foram aqui para o SUS. Para o SUS aqui. Estiveram também, entraram em coma, ficaram entubados na época que a Covid estava no seu auge, não havia vacina ainda. Então, aí, eu vou citar uma aqui, que talvez você não se lembre, mas é um voluntário do centro, que é o nosso irmão Antônio Peroba. Tá aí, ele criou aí um canal do Evangelho e agradecimento a tudo que ele passou, a dor. Ele ficou mais de 10 dias, eu acredito, que entubado. Tem o nosso irmão também, José Piedade, ficou entubado também, está aí lúcido, trabalhando na doutrina. Isso é superação. Mas eles estiveram perto. Eles sabem que poderiam ter ido, e como não foi, é porque não é o momento. E eles estavam pelo SUS. Você está entendendo? Então, o que eu acredito muito é, se chegar o momento, você vai, não tenha dúvida. E nós precisamos aceitar. Vai doer? Vai. Vai doer muito. Você teve um grande amigo seu, não foi amigo. Era um irmão, Sarginha. Sarginha não era seu amigo. Sarginha era o irmão de alma que você encontrou. Né? Eu tive também quando enterramos o corpo de Sarginha, né? Que o corpo não era muita coisa, ele era pequenininho, mas a alma dele era grande, né? Uma sapiência fantástica, né? Então, eu estive ali, a gente podia sentir aquilo ali. Como ele representou para você, vocês dois juntos ali, né? Ele ficou você e ele ali. Então, como isso dói? Eu me lembro que quando o Lázaro desencarnou, meu esposo, eu sempre falo, quando eu sinto assim, meu esposo não é uma coisa pessoal, eu faço uma celebração, um agradecimento a ele no Centro Fraterno, assim, todo ano. Esse ano acho que é o ano 14 que ele desencarnou. São 14 anos. Então, eu posso dizer assim, eu sempre falo, eu faço essa alusão, não porque ele foi meu esposo, porque isso aí seria uma situação particular minha, mas ele foi fundador do Centro Fraterno de Caridade. Então, é um dos grandes responsáveis por o Centro Fraterno de Caridade existir
Então, nós temos a nossa gratidão. E no dia que ele desencarnou, e foi uma coisa, nesse momento, eu sou sensitiva, você já nasce. Quando eu tinha 12 anos, Garrido, 10, 12 anos, eu chegava assim, olhava para uma folha, e via a folha, e via a aura da folha. E às vezes eu via das pessoas, falava com o espírito, claro, meus familiares eram católicos, apostólicos, vão dizer que eu era doida. E que eu um dia cheguei assim embaixo de uma árvore e disse assim, eu acho que Deus esqueceu de fechar um buraco na minha cabeça. Por que eu vejo tudo isso, as pessoas não veem? Isso não depende de religião. Isso é uma sensibilidade que algumas pessoas nascem. Como pessoas têm sensibilidade ou habilidade com outras coisas. Então, se eu não fosse espírita, eu poderia ser católica ou não ser nada. Essa sensibilidade me acompanhava. E o que aconteceu foi que quando o Lázaro, uns dias antes, que ele estava bem, dele desencarnar, eu vi que ele ia desencarnar. Esse foi o momento mais cruel que eu tive na minha jornada enquanto sensitiva. Porque eu percebi que ele ia desencarnar, que nada poderia ser feito para que ele não fosse, e eu não poderia falar para ele. Doeu muito. Foi muito. Você segurou sozinha, né? Sozinha. E meus filhos, o que foi? O que foi? Eu, não. Ele, sua mãe está aí achando. E eu sabia. Né? Então, foi muito difícil para mim esse momento. E uns 10 dias depois, aconteceu, ele realmente precisou ficar, ele tinha um problema valvular na válvula aorta e tal, e a válvula quase que estourou, uma coisa assim, e ficou em coma, e foi toda uma história, depois operou e ele desencarnou. E eu tinha que segurar a onda, porque estava eu, meus filhos, né, muita gente da doutrina também, e não adianta você falar para outro, se você não tem atitude no fazer. Então, se você falar, tenha muito cuidado nas palavras, porque você tem que falar para o outro aquilo que você faz, não é? Você tem que exemplificar, não só pelas palavras, mas pela sua conduta. E graças a Deus nós conseguimos fazer isso com ele, alguns irmãos, inclusive Solange Meik, minha companheira querida, estava conosco também, e ela que fez, eu pedi para ela falar algumas palavras, e eu atendendo os irmãos espíritas e tal, e na hora que o corpo se dirigia, né, para a sepultura, o corpo dele, você veja que eu não falo em nenhum momento, ele, eu mentalizava e dizia, saia daqui, procure a luz, vá que tem alguém aí que vai lhe ajudar a retornar ao mundo espiritual. Não fique aqui. O que está aqui vai se deteriorar. E nesse momento aparece o nosso mentor, Flecha Ligeira do Centro Fraterno, o índio companheiro, amigo, irmão, que nos ajuda, e disse, tinha umas 200 pessoas, mais ou menos, ele disse, abra a boca e fale. Era um dia de quinta-feira, como hoje. Ele desencarnou na quarta, e o enterro foi na quinta de manhã. Abra a sua boca e diga que haverá palestra hoje à noite no Centro Fraterno, Luz e Caridade. Eu arregalei o olho desse tamanho, ninguém sabe o que está acontecendo. Essa hora que você enxuga as lágrimas e toca o barco. Quem foi que disse que era fácil? Quem disse que era fácil? Aí eu falei, hoje à noite nós teremos palestra no Centro Fraterno. E eu estava lá, eu, meus filhos, meu neto, o centro estava lotado, alguns amigos, confrades, dando força. Foi lindo, foi lindo. Depois um amigo que não estava nem aqui no Brasil me ligou, Cirato, você tem certeza do que você fez por eles? Por quê? Em vez de você ficar chorando a sua dor, né, e jogando isso para ele, você foi dar luz.
não a ele como a tantos que haviam desencarnado naquele dia. Então, essa força aí, a gente, através do conhecimento que se tem, é preciso fazer, é preciso ter. Entendeu? A dói, dói. As lágrimas caem. No outro dia, o Garrido, eu não chorava. As lágrimas, elas diziam, minha filha, mas você está chorando. Eu disse, não, eu não estou chorando. E as lágrimas caíam. Porque o sentimento, ele não precisa fazer zoada. Ele é silencioso. Ele dói no coração e vai. Então, é dessa forma, mas a gente precisa seguir. E de lá para cá, você conhece a trajetória do Centro Fraterno. São 20 anos. Ele ficou comigo 7 no Centro Fraterno. Nós fomos casados 35 anos. E de quando nós começamos o Centro Fraterno até ele desencarnar, foram 7. Agora o Centro Fraterno tem 20 anos. Onde ele está E qual a agradecido. idade que ele tinha na época Que ele desencarnou? Que ele que desencarnou? ele desencarnou? 52. Muito novo, né? Mas é isso como você falou, é o desígnio de Deus, né? Claro. E essa coisa que você trouxe, irmã, essa história tão linda, né? Tão bonita. Pô, grava essa live, viu? Porque o pessoal tem que assistir Vai depois. ficar Tá entrando gravada no agora. Instagram e depois eu coloco no YouTube do Centro Fraterno. E mando para você também, Garrido. Mande que eu quero compartilhar. Isso. Mas assim, me lembrou, né, aquela história que eu já contei no centro de minha tia Célia, que ao marido morrer, eu era menino, eu fui no com meus pais, meu pai dirigindo, minha mãe, ela e ela no meio, eu numa ponta e a empregada no outro, e que ela chorava, dizia que morreu, e ela perguntava à empregada se tirou o frango da geladeira, né? Foi uma história engraçada. Mas que mostra que mulher é isso, é botar a dor no bolso, porque alguém precisa se alimentar, e você pensou, alguém precisa ter esse alimento espiritual, não só ele. Sim, sim. Porque quando você falou de Saja, Saja, eu me lembro de Saja todos os dias, para você ter ideia. Em algum momento vai surgir uma situação, o danado está aí, ele não para de me inspirar e eu vou me lembrar dele. E Saja, eu tinha uma relação com Saja tão incrível, que Saja, ele tinha um bordão quando eu ligava para ele. Então, ele sempre atendia igual. 20 anos de amizade, ele atendia igual. Eu ligava para Saja e ele atendia. Diga, irmão querido. Sempre isso. E aquilo tinha um poder de me acalmar tão grande. Era um Rivotril, que às vezes eu estava meio ansioso, meio agoniado. Eu ligava para ele, egoisticamente, e ele dizia: diga, irmão querido. Eu, nada não, só foi para ouvir isso. Estou mais calmo. Aí desligava a ligação. Era só para ouvir isso. E falando em Rivotril, irmão, eu defendo muito a espiritualidade. Eu não defendo praticamente, cabalisticamente, de uma religião específica, né? Sim, Agora admire muito. Mas eu falo da espiritualidade como um todo. sim, sim. E eu sempre falo, você sabe que Freud, ele era ateu, ele criou uma cisão entre a religião e a psicologia. Eu quebro um pouco isso, eu não me preocupo com isso. E eu falo para meus pacientes, você precisa ter um templo. Agora você escolhe que templo, porque na hora do porradão, na hora de um adeus inesperado, na hora que a vida dá uma bola nas costas da gente, se você não tem uma espiritualidade, você vai ter que buscar o Rivotril. Nada contra, não tem jeito, uma coisa ou outra. Você não vai aguentar o baque. Ou piores opções que a gente sabe que tem, bebida e droga e tudo mais, que muitas vezes são gatilhos, são coisas que o gatilho foi uma grande dor. A dificuldade de elaborar essa grande dor. Essa dificuldade dessa hora danada de dizer adeus. Entende, irmã? Então, eu acho que esse trabalho que vocês fazem aí, e muitas instituições fazem, elas são muito curadoras, elas são muito importantes, porque elas trazem essa perspectiva de ser um pouco um lenitivo Sim, para sim. momentos tão doloridos, né? É E verdade. que bom que a gente possa ter
Eu tinha separado aqui, caminhando para o fechamento, né? Passou voando, hein, irmã? Oh, Tem que fazer a versão, a versão presencial, vamos fazer, viu? né? Vamos fazer, vou Como é mandar as bonito datas para esse tempo. você. E olha, você me deu um dado importante. Se ele tinha 14, que tem 14 anos que encarnou, e eu conheci ele, eu tenho mais do que 14. Tem Então eu mais. estou com muito serviço prestado. Eu quero minha crachá de ser espírito, minha carteirinha. Mandar fazer sua camisa. E você sabe, Mas é você, minha camisa. você sabe da sua história, como foi que eu lhe achei, né? Eu varrendo a casa, Colaborador eu voluntário. varrendo a Velho. casa e você dando entrevista na TV Bahia. Eu disse, me chamou a atenção, eu disse, eu vou chamar essa pessoa. E você caiu, você deu o seu telefone, eu peguei na hora. Assim que você terminou, eu liguei para você. Eu estava aí na casa, mas o que ele está falando é muito interessante. Me tocou. Nada é acaso, Garrinha. Não existe acaso. Foi. E aí, olha que coisa linda. E eu fiquei como auditor do tempo, porque cada ano que eu ia tinha uma novidade. Aí era o notebook que eu levei, como é que é o Data, negócio? Retroprojetor, era. com data show. Depois era o ar que tinha, depois era. Comprou a casa do lado, alugou também, aumentou. Depois era o bar tá embaixo. Então eu fiquei como auditor dos tempos, né? Olha, gente, eu separei aqui, para a gente brincar um pouco, porque eu gosto quando você diz assim, se Deus não quisesse que o mundo tivesse música, não criava os passarinhos. Você não tem uma fala Os assim? Você passarinhos, fala se isso Deus lá? não quisesse que nós gostássemos de música, os pássaros nasceriam mudos. Já teria um mundo, eu acho o máximo isso. E lá você vê que a coisa quando você bota aquelas músicas que acalma a gente na hora do passe, que esperando o passe, e você gentilmente me dá o CD. Na época era CD, né? Agora vai, E o agora CDzinho vai ter assim, que ser pendrive. Agora vai ter pendrive, que na ser época era pendrive. CD. Aí eu botava no carro e teve um dia muito engraçado. Eu morava ali perto, numa casa em Pituaçu, e eu entrei na garagem, né? E meia hora depois eu não entrei em casa. Aí as pessoas de casa, pô, aconteceu alguma coisa, o carro entrou, será que foi assaltado? Será que tinha algum bandido pulou o muro? E era que eu estava no carro sem conseguir sair ouvindo a trilha sonora. E eu escolhi uma música aqui para a gente fechar, a letra é linda, uma música sertaneja, do Leandro e Leonardo ainda, na época, né, essa dupla que a gente sofreu com a passagem do Leandro, né? E que o título é assim, Não Aprendi a Dizer Adeus. Né? Que não aprendi a dizer adeus, não sei se vou me acostumar. Olha que lindo isso, né? Não aprendi a dizer adeus e nem sei se eu vou me acostumar. É, olhando assim nos olhos seus, sei que vai ficar nos meus a marca desse olhar. A força Não desse tenho olhar. nada para dizer, hein? A força desse Não olhar. tenho nada para dizer. A força desse olhar. Não tenho nada para dizer. Só o silêncio vai falar por mim. Você falou de silêncio, né? Do silêncio do sentimento. E é uma coisa que tão bonita, né? Olha, alguém botou aqui, minha paciente querida Lu botou que ela adora o canto dos pássaros. Tá vendo que você falou de pássaro? Ó, o pessoal tá botando coisa lindíssima aqui, viu? Porque a gente não consegue pegar tudo. Então vamos lá, fechar a música. Vai curtindo a música. Eu sei guardar a minha dor. Foi o que você fez, né? Eu sei guardar a minha dor. E apesar de tanto amor, vai ser melhor assim. Não aprendi a dizer adeus, mas tenho que aceitar. Então, isso que eu acho que é principalmente bom. E aceitar com essa.
com essa postura de acreditar, porque se Deus, uma vez Djalma, nosso amigo Djalma Argolo, no Encontro da Cultura, ele grande figura do mundo espírita, ele disse assim que Deus é pai e que um pai nunca vai fazer o filho passar por algo que em algum nível, em algum momento vai ser bom, porque nenhum pai faz isso. Verdade. E às vezes a gente com nossos filhos, principalmente quando eles não têm uma maturidade, eu vejo que a imaturidade espiritual é muito grande na nossa sociedade ocidental capitalista, né? Que é tão hedonista como a gente está vivendo uma sociedade no nível de hedonismo que nunca se imaginou. Talvez a gente não consiga entender, assim como nossos filhos jovens não entendem muitas coisas que os pais fazem com eles. Entende? Paralelo? Então eles assim, não aprendi a dizer adeus, mas tenho que aceitar. Aí a parte mais romântica da música, que amores vêm e vão, são aves de verão. Se tens que me deixar, que seja então feliz. Então, de um amor mais carnal, mais relacional, eu sempre brinco com meus pacientes, assim, porque você sabe que consultório de psicologia é cada de dor de cotovelo, né? Coração partido. Ah, aquele miserável me deixou pelaquela piriguete, aquela lambisgoia. Eu digo, não jogue praga, porque praga volta, né? E, e ele está dizendo isso, né? Ele está dizendo que se tens que me deixar, que seja feliz. Então, eu acho que esse é a pegada desse saber dizer a Deus. Que a gente possa não querer entender tudo. Às vezes a gente quer entender tudo, entendeu, irmã? Fica chato. A gente tem que compreender mais do que entender. Como você fez, veio aquela ordem para abrir o centro e você abriu. Você não ficou querendo, me convença. Não, não tem nada de convencer, não. É para abrir, abre. E que a gente possa entender que o que vai ficar, que vai preencher o nosso coração, é o que a gente aproveita das pessoas enquanto elas estão aqui. Para fechar minha parte, tem uma música de Nelson Gonçalves, e que, não sei se você conhece, irmão, você como grande conhecedora da música popular brasileira, e essa música de Nelson Gonçalves, não lembro bem o título, mas como fosse assim, quando eu virar saudade, né? E que ele diz que não quer, que ele vai receber flores, homenagens. Você conhece essa música? Eu acho que sim. De Nel- Eu acho que de sim. Nelson Gonçalves, que ele diz que ele não quer. Deixa eu ver se eu acho aqui para fechar com essa história dele. Porque eu tô com ele aqui, viu? Eu tô com o Nelson Gonçalves. Fechado. Que é o seguinte. Veja a letra da gente, para você encerrar Vou aí. ver ali. Eu sei que o Ó, Nelson pessoal. Gonçalves. Ah, como é que Sim. inventaram? Inventaram esse negócio de Google, foi a melhor coisa do mundo, né? É, quando eu me for, é uma coisa assim. Ah, quando eu me chamar saudade. Olha que coisa linda. E todos nós, em algum Quando eu me momento, chamar saudade. Quando eu me chamar saudade. maravilha, todos nós, em algum momento, seremos saudades. Acredito. Quando eu me chamar saudade. E é, ele fala assim, sei que amanhã, quando eu morrer, os meus amigos vão dizer que eu tinha um bom coração. Aí é aquela coisa que virou santo quando morre também, né? O povo exagera. Alguns até hão de chorar e querer me homenagear, fazendo de ouro um violão. Eu acho que ele fez autobiográfico com o Nelson Gonçalves, né? Mas depois que o tempo passar, sei que ninguém vai se lembrar que eu fui embora. Por isso que eu penso assim,
se alguém quiser fazer por mim, que faça agora. Me dê as flores em vida. Me dê as flores em vida, o carinho, a mão amiga, para aliviar meus ais. Depois que eu me chamar saudade, não preciso de vaidade. Quero preces e nada mais. Que tal? Maravilhoso. Você veja quanta coisa boa a gente tem. E na música popular brasileira, não necessariamente na música religiosa. Lá no centro... Isso. Lá no centro... Isso é oração, isso é oração. Oração, maravilha. É uma pessoa que está abrindo a alma para dizer, para deixar saudade. Né? Para deixar saudade. Para dizer, meu nome é saudade. E está servindo, ele já desencarnou já há um tempo, servindo para nós agora, nessa live. Não é? Você veja, agora. Que maravilha. Ele disse que ele ia ser saudade. Chegou o tempo, né? Ele virou saudade, mas eu acho que a gente vive muito, assim como o Lázaro, seu querido esposo, que eu tive a honra de conhecer e ser amigo, ele assistiu palestra minha, porque ele assistiu palestra, ele deixou uma obra que você brilhantemente tocou adiante com seus filhos, um legado. Nelson Gonçalves deixa um legado. Também. Você vê que a gente está aqui lembrando dele. Com certeza. A gente está lembrando de Ságia. Isso. Entende? Está lembrando de Leandro e Leonardo. Leonardo vivo, Leandro não. Então, que bom que a gente possa... Eu acho que a vida, ela tem que ser... Ela pode ser simples, ela deve até ser simples, mas ela não pode ser pequena. E para ela não ser pequena, simplesmente traga um significado, uma essência. Hoje o mundo é de aparência, então a proposta é essa. Tenha uma vida de essência, siga em paz e aconteça o que aconteça. E a vida, ela continua. E no mundo espiritual ecoa o que nós deixamos aqui. Né? Então é muito bom essa lembrança sua, dessa música que fala tão grande ao coração. Garrido, agora, como sempre fazemos, no final, nós fazemos uma prece a todas as pessoas, estejam eles onde estiverem. Você falou que tinha uma pessoa em Portugal agora. Que bom. Outra em Fortaleza, São Paulo também, eu já acabei de ver aí. E não importa, a internet tem isso. A pandemia nos tirou o presencialzinho ali por enquanto, mas... existe a internet que nos faz ir ainda mais além, não é? Além fronteiras, e nós agradecemos a Deus essa possibilidade. E os irmãos espirituais nos pedem que agora, nesse momento, seja um momento de oração. E não aquela oração decorada, mas aquela oração intuída para todos. Então, vocês que estão aí, a minha águazinha já está aqui, eu sempre coloco um copo de água e a gente pede aos irmãos espirituais que em cada lar que estiver agora sintonizando, e nós geramos, eles geram nesse momento, através dessa conexão, eles geram um campo vibratório para que a gente se conecte. E a gente sempre fala, primeiro pedimos autorização a Deus, Pai Criador da vida. Pedimos a Ele que nos permita agora entrar nesta frequência de amor, de cura. Agora, o nosso irmão Flecha Ligeira, podemos sentir as suas vibrações, que se faz com a sua flecha de luz, um grande círculo, onde tantos irmãos queridos se dão as mãos. Se dão as mãos e oram por todos nós, não só aqueles que estão em conexão. Podemos sentir e ver fagulhas de luz caindo sobre todos aqueles que necessitam. Mentalize aquele irmão que está em desequilíbrio, aqueles que estão nos hospitais. Mentalize aqueles que se deixam levar pelo ódio. Mentalize aqueles que ainda permeiam na ignorância de entender que a vida material é a única vida. Irmãos queridos, somos todos irmãos. Agradecemos agora e sempre
ao Pai e ao Mestre, irmão Jesus, que não nos abandona nunca. Aos irmãos de outras estrelas, que se fazem tão presentes, ajudar a nós, irmãos pequeninos, na evolução espiritual, que tropeçamos tantas vezes, ainda na ignorância, no ódio, enfim, acarretando para nós uma história, pois que o mundo da ação e reação, essas ações sempre acarretarão as reações. E a culpa não é Deus, a culpa é nossa. Ainda somos tão pequeninos, precisamos ainda ampliar. O Mestre Jesus esteve aqui, falou tanto de amor. O amor é a grande dádiva da vida. Vós sois, pois, irmãos queridos, frutos do amor de Deus, e este amor está em vós. Não permita jamais que o ódio te leve à derrocada física e espiritual. Vamos agradecer ao Pai. Vamos agradecer aos mentores amigos que estão nesse momento. A equipe todas, dos caboclos, dos pretos velhos, que existe tanto a miúdo e fluentemente nesta terra Brasilis, onde estáis, pois, mas que se vai além, vai ao espaço. E onde quer que esteja, pois, mentaliza, pois pensamento tem poder de captar como imã, como força magnética, o bem e o amor. Que o Mestre Jesus esteja em todos os lares. Paz, agora e sempre. Centro Fraternos de Caridade, casa que nos proporciona estar a trabalho, agradecemos com muito amor. E não preocupem, pois, estamos em trabalho lá. Sempre estivemos. Que Jesus abençoe a todos nós. Que assim seja. Fernando Adolfo, o tarefeiro da luz. É isso. E assim, nós encerramos aí. Vamos fazer nossa selfie, print, pede o pessoal aí. Mais fácil, vou mandar para você. Fazem, tem uma pessoa aí que é a minha fotógrafa. Ela tá aí. Ela faz o nosso print aí e eu vou mandar para você. É Fabiane. Pega aí, viu, Fábio? A Bela também faz isso para nós. Deus abençoe a todos vocês. Eu tô no Instagram, tem meu WhatsApp, quem quiser seguir. Pronto. Professor Garrido, além de ser professor, psicólogo também, né? Tem nos ajudado muitas vezes. Eu fico muito feliz, porque não há um só momento que eu peço ajuda a vocês que vocês não compareçam. Que Jesus abençoe a todos vocês. O Centro Fraterno não é feito por uma mão, sou feito por todos vocês. E minha palavra para você, Garrido, e tantos outros confrades agora, é o nosso irmão Ságia, esteja ele onde estiver, é gratidão. Esta live ficará gravada no Instagram e nós colocaremos também no YouTube do Centro Fraternos de Caridade. Fique em paz, irmão. Paz no seu lar. Vou te mandar as datas para a gente estar presencialmente falando e nos abraçando. Que Jesus te abençoe. Massa. Valeu, galera. Agradecer a todas as pessoas que estão aí e as que estarão, né? Galera bacana aqui. Fica com Deus. Você também. Deixa eu ver se eu consigo aqui agora.